cumprir a sua missão. Ser anunciador. Falar o que o Senhor lhe manda. E vemos Jeremias tendo que falar com alguns que seus corações estão fechados. Dizer que se perderam no meio do caminho e que precisam voltar para o Senhor. Jeremias cumpre a sua missão, mostrando que muitos estão adorando a outros deuses paus, demiurgos, e que adorando esses deuses se afastaram do verdadeiro Deus e deixaram de beber da fonte da vida. Muitas vezes você se pergunta: o que está faltando na sua vida? Muitas vezes você se questiona o que está acontecendo com você. Por que você vai à missa? Por que você vai à igreja? Por que você faz as coisas direitas, mas a sua vida não vai para frente? Talvez você não esteja bebendo da fonte da vida. Talvez você esteja indo às cisternas construídas por mãos humanas, cisternas construídas por você mesmo, de onde não se tem nem água para beber, ou quando existe água, a água está poluída. Padre, mas eu vou à igreja, não adoro nem Baal, não adoro nem outro Deus, adoro só um Deus. E aí começamos a perguntar: como está o seu relacionamento com o dinheiro? Como está o seu relacionamento com o seu profissional? Como está o seu relacionamento com o seu poder? Com a sua capacidade de ser o que você é no seu trabalho ou naquilo que você faz? Como está o seu relacionamento com a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, sua esposa, seu esposo? Como estão os seus relacionamentos com seus amigos? Como está o seu relacionamento com as pessoas que você ama, com que você gosta? Como está o seu dia a dia? Padre, mas o que isso tem a ver? Talvez você esteja adorando uma dessas coisas sem nem perceber. Talvez você esteja colocando uma dessas coisas no lugar de Deus. E aí a gente pode colocar o conhecimento, a inteligência, a faculdade. Podemos colocar tantas coisas que de maneira escondida vão roubando lugar que é próprio de Deus. E sem perceber, muitas vezes, envolvido pelos acontecimentos, envolvidos pelas situações, envolvidos pelas coisas, vamos esmorecendo e deixando estas coisas roubarem o lugar de Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus precisa ser amado por você com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida. Quantas e quantas pessoas dizem que adoram a Deus, que amam a Deus, mas não fazem o que Deus pede, e vivem com o coração cheio de raiva, vivem com o coração cheio de ódio, vivem brigando, discutindo, no trânsito, em casa, na rua, são impacientes, estouram-se com rapidez e com facilidade. Adorar a Deus, o único e verdadeiro, e beber da fonte que Deus nos dá, significa entrar no processo de metanoia, de conversão. Significa entrar no processo de mudança, de deixar o Senhor, através da igreja, através da Eucaristia, através dos sacramentos, tocar a sua alma, tocar a sua vida, e com o dedo de artista te ajudando a mudar
os seus defeitos. Não adianta dizer que adora a Deus, mas diz que odeia o seu irmão. Como pode dizer que adora aquele que não vê, se odeias aquele que vês? Palavra de Deus. Jesus nos deu um caminho e nos mostrou o que significa adorar. Como posso dizer que adoro a Deus em espírito e verdade, se a minha vida não condiz com isso? Se eu vivo julgando as pessoas, fazendo fofoca, fazendo intriga, se eu vivo fazendo maledicências, mentiras, se sou arrogante, orgulhoso, autossuficiente, se me acho melhor ou me acho pior do que todos, como posso ser um adorador se a minha vida não condiz com um adorador? Jesus diz: pelos frutos conhecereis a árvore. É claro que, enquanto aqui nesse mundo estivermos, teremos falhas. Mas uma coisa é ter falhas com frutos maravilhosos, que podem às vezes ser falhas terríveis, mas com frutos maravilhosos. Outra coisa é, colocando numa balança, perceber que existe muito mais falhas do que frutos bons. Que no fundo, existe muito mais perdição do que encontrar-se com o Senhor. Um verdadeiro adorador de Deus tem a sua vida transformada por Ele. Tem uma luta externa e interna que se revela naquilo que fala e naquilo que faz. E por mais que falem o que for de quem for, se percebe de fato quem é um adorador de Deus pelos frutos que esta pessoa dá. Se reconhece quem de fato adora a Deus, quem tem lutado, buscado para adorar a Deus e quem diz que adora o Senhor. Às vezes cantamos maravilhosamente bem, pregamos maravilhosamente bem, falamos maravilhosamente bem, falamos muito bem, mas nada disso terá sentido se não brotar de um coração que adora a Deus. Nada disso dará fruto se não brotar de um coração que vive a luta diária de adorar a Deus, mesmo na adversidade. Porque não significa que porque eu sou um adorador de Deus, que a minha vida vai ser toda cheia de coisas boas, que a minha vida vai ser boazinha, certinha. Vai ter muitas lágrimas, mas o verdadeiro adorador de Deus adora com as lágrimas caindo nos olhos. O verdadeiro adorador de Deus, aquele que bebeu da fonte da água viva, continua adorando com as lágrimas caindo nos olhos, com a dor na alma, mas a sua adoração é perfeita. Ou a sua adoração continua sendo aquela que chega e brada o coração de Deus. Meu irmão e irmã, aqueles que adoravam Baal se perderam. Quantos dentro das nossas igrejas estão perdidos, falando mal dos padres? Deixa os padres para Deus. Quantos estão na igreja falando mal dos amigos? Ou quantos têm aqueles complexos? Ele não gosta de mim porque não falou comigo direito. Ele não gosta de mim porque ele me tratou assim. Eu não vou mais lá em tal lugar porque ele agiu assim. Que adorador de Deus é esse milidrado? Que adorador de Deus é esse sensível demais? Que adorador de Deus é esse que se deixa levar por coisas que não são mais importantes e mudam sua intimidade com Deus por causa de coisas que não são importantes, que não são essenciais? O adorador de Deus aprende a ficar com o essencial e deixar o acidental de lado. Ficar com aquilo que de fato importa e deixar aquilo que tanto faz de lado. Mas eu queria dizer mais, porque no Evangelho, quando Jesus está falando dos que ouvem, que não ouvem, daqueles que ganham, daqueles que não, ele diz que será dado a muito a quem já tem, será tirado de quem não tem. Mas existe
existe uma coisa no Evangelho que está ali no meio, muito importante. Se eles se converterem, se eles abraçarem a fé, alcançarão milagres. Só que muitas vezes nós vamos à casa de Deus por um milagre. Muitas vezes procuramos a Deus para uma cura. Muitas vezes procuramos a Deus para que Ele age na nossa vida. Só que você e eu só vamos receber a graça à medida da nossa conversão. Primeiro eu preciso se converter. Primeiro eu preciso se tornar um adorador. Aí o milagre acontece. No momento em que me tornar um adorador de verdade, será o momento em que o milagre vai acontecer. Mas eu preciso me convencer do quanto eu tenho que ouvir a voz de Deus e segui-la. Do quanto eu tenho que lutar contra mim mesmo, contra a minha concupiscência, contra a minha tendência ao mal e ao pecado, para viver a vontade de Deus. À medida em que de fato eu começar a me tornar um verdadeiro adorador, é à medida em que eu me tornarei um milagre. E eu receberei um milagre. E eu serei canal do milagre para tantas outras pessoas. Não é uma moeda de troca, mas é um conhecimento de que adianta Deus fazer um milagre se esse milagre não der frutos para o céu. Se eu não estou preparado, se o meu coração não está em Deus, se eu não estou em Deus e se eu não tenho vivido com Deus, se eu não tenho sido o que Deus espera, Ele fará um milagre, uma cura, uma maravilha para mim. E aí, onde vou guardar o tesouro no meio da lama? Como vou viver a bênção do milagre no meio de uma vida destruída? Não reclame se o milagre não chegou ou se a bênção você não alcançou. Ela está guardada para você. Até o dia em que o Senhor olhar para você e disser: agora sim, porque agora esse milagre e essa bênção dará fruto que devem dar. Agora sim chegou a hora. Há um tempo para cada coisa. E o que você pediu está reservado no coração de Deus para você. Mas não só o que você pediu, algo muito melhor e muito maior. Se olharmos a história de tantos santos, se olharmos a história de tantas pessoas que receberam milagres que a ciência jamais poderá, de maneira nenhuma, explicar como que uma mulher sem útero ou com útero queimado gera uma criança e dá luz. Como que uma pessoa sem perna volta a ter perna? Como que um paralítico anda, que um cego de nascença enxerga, que um surdo ouve? O que você pede não é nada para Deus. Deus pode fazer muito maior. E se Ele não fez, é porque ainda não chegou a hora de você receber esse milagre, para que Ele dê frutos como deve dar frutos. Ele está esperando sua conversão em alguma coisa. Ele está esperando a sua mudança em alguma coisa. Deus está esperando que você beba da fonte da vida. Deus está esperando que você volte para Ele, que se torne um verdadeiro adorador, que viva a adoração na alma, no espírito, que vive com a adoração na vida, na veia, na existência. Deus está esperando você e Ele tem muitas bênçãos e graças para você. Mas Ele espera o dia e a hora propício, porque não se atira pérolas aos porcos. Também não se dá milagres para aqueles que não estão preparados para isso. Não se dá graças para aqueles que não estão prontos para receber